No vídeo de hoje, eu e meu amigo Michel Brasil, das bandas autorais Mental Asylum e Hate by Hate, das bandas covers Sabbath Maiden, de covers do Black Sabbath e do Iron Maiden, e Far On, de clássicos do rock, damos continuidade ao papo sobre a discografia do Deep Purple, mais especificamente do ano de 1974 até o ano de 1987, falando do grandioso Mark III, do desastroso e ao mesmo tempo maravilhoso Mark IV, até o retorno do Mark II nos anos 80. Dá uma conferida no papo que o resultado ficou muito bom. Então estou aqui com meu amigo Michel Brasil, estou num cenário um pouco diferente. A minha casa, o apartamento onde eu moro está em reforma, então eu vim para casa, vim me refugiar na casa da minha madrinha, por isso está com esse cenário diferente. Eu até pensei em tirar uma foto da minha parede e botar daqueles fundos de tela verde aqui, sabe? Mas acho que ia ficar estranho. Aquelas E apresentações de Zoom, né? exato, exatamente. Mas ia ficar estranho. Yeah, verdade. E hoje nós vamos dar continuidade ao papo sobre a longa discografia do Deep Purple. Na parte 1, a gente foi de 1968 até 1973. E hoje nós vamos de 1974 até 1987, do disco Burn até o disco ao vivo Nobody's Perfect. Num primeiro momento eu tinha pensado em fazer um só até o Perfect Stranger, só que eu achei que vamos mais um pouquinho, sabe? Vamos estender. Porque se a gente fechar no Perfect Strangers, eu provavelmente não ia querer falar do resto. Então vamos expandir um pouquinho mais. Mas antes de chegar no Perfect Strangers, que é um dos discos acho que mais vendidos da história do rock and roll, a gente tem que falar da formação do Deep Purple, que é a minha favorita e que eu descobri enquanto a gente estava gravando a parte 1, que também é a tua favorita, A minha que, também. que é o Mark III, quando nós tivemos a entrada do espetacular vocalista, um dos maiores frontmans do rock and roll, que é o David Coverdale, e de um dos maiores baixistas, e curiosamente um vocalista até superior ao David Coverdale, que é o Glenn Hughes. E enquanto eu estava fazendo o roteiro dessa parte, até antes mesmo, eu fiquei pensando por que eu prefiro o Mark III ao invés, digamos, da clássica, que é onde a maioria dos fãs preferem, que é o Mark II, com o Ian Gillan e o Roger Glover. E eu fiquei pensando primeiro que eu acho que o Mark II a gente tem 5 músicos espetaculares. Ian Gillan, o Blackmore, o John Lord, o Roger Glover, o Ian Pace. Mas eu não sinto, digamos, uma banda, sabe? Parece que são figuras. E acho que talvez falte até um pouco de carisma pro Gillan. E que o Coverdale e o Glenn Hughes têm. E que acho que acaba fazendo com que eu me identifique mais. Sabe? Tipo, ter aquele carinho por aquelas figuras. Tipo, tu vê no California Jam, que a gente vai falar mais pra frente, tu vê o David Coverdale se divertindo. Que, tipo, tá Uhum. feliz de estar ali no palco. Além de que eu sinto que o Mark III é, digamos, quando o Deep Purple chegou no mesmo nível do Led Zeppelin e do Black Sabbath, das grandes bandas de hard rock, como uma banda de fato, sabe? Se parecer de fato com uma banda de hard rock. Não sei o que tu pensa sobre isso. Eu penso da mesma forma. É, as apresentações eram muito energéticas, né? Uhum. Não que não tivesse isso com Gillan e com Glover, mas assim, era uma coisa incendiária. Uhum, A exato. palavra, a palavra bem é essa, assim. Quando você vê o California Jam, você nota isso. Tem muita energia, né? Na banda. Então, Sim. assim, para mim também é uma identificação do ponto máximo do Purple, assim. Sim, exato. E as próprias figuras, né? O Coverdale e o Glenn Hughes são figuras extremamente carismáticas. Aquelas pessoas que tu pensa, pô, eu quero ser amigo deles.
O Coverdale tanto lá da década de 70 quanto até hoje, que hoje ele e o Glenn Hughes parecem duas tias, mas mas mesmo assim ainda parece ser pessoas muito legais de conversar. E tu fica empolgado de ouvir alguma coisa, de ver eles no palco. Tanto que eu acho, tipo, eu não só gosto, como é que eu posso dizer? Pra mim tudo que o Coverdale e o Glenn Hughes estão é bom, sabe? Que eu acho que eles É. têm um dedo de ouro, assim, tipo, tudo que toca vira ouro. Pode ser que alguém discorde alguma outra coisinha ali, mas tudo parece bom, sabe? E o Coverdale é a personificação do rockstar, né, cara? Uhum, exatamente. Você viu no Rock and Roll Hall of Fame? Ele entra lá com aquele óculos, cara. Assim, sem sacanagem, ele abafa o Ian Gillan, cara. Sim, sim, o Ian Gillan tá um A vovozinho. presença dele. Exato. Tá, o Ian Gillan tá um vovozinho. E o Coverdale exatamente. O rockstar, é. Exato. E isso, esse carisma que eu acho que empolga no Mark III. Aquela, tipo, a empolgação dos shows. Por mais que o Blackmore tenha enchido o saco e depois saiu da banda, tu vê que todo mundo ali tá em sintonia, tá se divertindo. Não, pelo menos me passa que não tem aquela guerra de egos que tinha ali no Mark II, entende? Uhum, exato. Também vejo isso. Mas eu falei do Burn, a gente falou do Burn, mas antes do Burn, a gente tem que dar um retrospecto, contar um pouquinho do final da parte um, voltar lá pro ano de 1973, quando o Deep Purple, ali com a sua segunda formação, teve um sucesso gigantesco, uma sequência de discos espetaculares, o In Rock, o Fireball, o Machine Head, pô, com o clássico Smoke on the Water, e depois o Made in Japan, né? Até te comentei semana passada que tinha uma época das paradas americanas que tinham dois Smoke on the Waters, o do Machine Head e do Made in Japan. Entretanto, a banda começou a passar por conflitos internos, e o que se traduz Ian Gillan versus Rich Blackmore. E depois de uma turnê pelo Japão ali, no verão de 1973, o Ian Gillan anunciou que estava saindo da banda. O que todo mundo estranhou, tipo, a plateia estranhou como assim eles estão no auge e tanto que e sai. Mas pra mim não tava tanto no auge porque o Who Do You Think We Are já é um disco bem abaixo da média. Uhum. E logo depois que ele saiu da banda, o Roger Glover também é expulso. Dizem que tanto o Ian Gillan quanto o Glover foram chutados da banda. Eu acho estranho, eu acho estranho isso ter acontecido, né? Porque eu acho que foi mais uma ligação de, Uhum. um veio da banda que o outro veio, então se é para eu tirar um, então eu vou tirar os dois, Sim, entendeu? sim. Foi mais ou menos isso, né? Mas é estranho ter demitido o Glover, né? É um pouco estranho isso. Exato. E isso. Porque só complementando, porque o Glover trabalhou de forma isolada no Rainbow junto com o Blackmore, mais lá na frente, Sim, né? sim. Alguns anos pra frente. É. Mas essa questão do acho dele ter sido expulso, se eu não me engano, posso estar enganado, que eles foram ver um show do Trapeze, né? E gostaram muito do Glenn Hughes e pensaram, aí tá o cara, e daí quiseram expulsar o Glover. Só que eu não sei se foi isso ou depois eles terem expulsado o Glover é que eles foram ver lá o show do Trapeze em que encontraram o Glenn Hughes. Uhum. Mas já que a gente falou do Glenn Hughes, ele era o baixista e vocalista do Trapeze, que é uma banda espetacular, muito boa, tu já ouviu? Sim, boa demais. Boa demais. Mas eu ainda acho que os vocais do Glenn Hughes, ah, digamos, aqueles vocais que a gente conhece dele nascem no Burn, sabe? Também acho. Se você pegar o trampo. Eu tive essa mesma impressão quando eu peguei, assim, obviamente já sabia toda a obra do Glenn Hughes. Não, vou revisitar lá atrás, vou ver o que ele fez na fase pré-Purple. E é isso mesmo que você falou. Ainda não era aquela voz que a gente escuta no Burn, né? Uhum, sim. E eles chamam o cara para ser o baixista da banda e também cantar. Pô, de Purple era uma das maiores bandas lá da época, obviamente ele acabou aceitando. E o Glenn Hughes disse que, que ele entrou na banda porque o Purple iria chamar o Paul Rodgers do Free
para ser o novo vocalista, substituir Ian Gillan, mas na época o Paul Rodgers foi formar o Bad Company. Também tem aquela ideia de que eles iriam ficar só 4 no palco, teclado, baixo, bateria e guitarra, daí o Glenn Hughes mesmo iria cantar, mas no fim preferiam manter aquela formação de 5 membros no palco. Uhum. Foi quando se viu a necessidade de recrutar um vocalista, né? Uhum. E precisavam de uma voz e entrou um sujeito até então desconhecido, né? Exato. Que mandou até uma foto mó nada a ver, que não era uma foto de rockstar, era uma foto de escoteiro, né? Sim. Era uma foto Exato. vestido de escoteiro. Tem até por aí no Google essa foto, se você Tem. procurar. Eu vou botar aqui na tela se eu achar. Uhum. Porque essa foto é muito boa. E que é o David Coverdale, que era exatamente, era um moleque, acho que não tinha 20 anos quando entrou no Purple, um pouco mais, um pouco menos. Que ele era vendedor de calças, se eu não me engano, lá de uma cidade do interior da Inglaterra, de uma família humilde. E que ficou sabendo que o Purple precisava de um vocalista e mandou uma fita que ele tava de uma fita gravada quando ele tava num bar com uns amigos, ele tava mega bêbado e tal. Ele mandou lá, acho que o John Lord conta naquele documentário, Phoenix Rising, que tava ruim, mas acho que era a única pessoa que tinha mandado um negócio assim. E daí acabaram aceitando. E que, segundo o Blackmore, o Coverdale tinha uma voz bem masculina e voltada pro blues, e que foi um dos motivos que levou ele a entrar na banda. Bem, realmente faz um contraponto grande, né? Porque Uhum, o grave da voz do Coverdale é muito bonito. sim. E eu já falei pro baixista da minha antiga banda que se a gente for formar uma nova banda, eu quero alguém que cante que nem o Coverdale. É do Coverdale pra cima. Porque eu adoro a voz dele. É um tipo de voz que me encanta, sabe? Bem aquela coisa de blues, uma voz mais sombria, né? Sim. Eu fico imaginando que ele foi cogitado para entrar no Black Sabbath. Como é que seria, hein? Não, não dá pra imaginar. Principalmente porque o Black Sabbath tava perdão, principalmente porque o Whitesnake, depois do Coverdale veio a formar, tava naquela fase. Tava indo pra uma fase mais pop, né? É, E que eu também gosto. E o Black Sabbath tava naquele período mais sombrio. Não consigo imaginar. também não consigo. Mas foi cogitado, né? Sim. E foi cogitado depois do. Entrou o Ian Gillan, né? Depois do. Isso. Que daí foi gravado o Born. Ou foi depois? O Born Again. Sim, Isso. depois do Dio, sim. Isso. Enfim. E daí, com essa formação definida, o Mark III, eles foram gravar o primeiro disco deles. O Burn, que foi lançado no dia. Deixa eu ver aqui. 15 de fevereiro de 1974. O disco foi gravado em Montreux, na Suíça. O Deep Purple achou um lugar ótimo para gravar, né? O mesmo lugar que gravaram o Machine Head. E foi usado para a gravação o Rolling Stones Mobile. E o disco foi gravado em novembro de 1973. E uma coisa que eu anotei, que a gente até estava falando antes, né? Que a chegada do Coverdale do Glenn Hughes trouxe uma energia e juventude à banda. Aquela presença de palco, uma diversão maior. Além deles ajudando nas composições e trazendo uma pegada muito mais boogie, mais funk, mais soul, que é pequeno no Burn, mas depois no Stormbringer ocuparia praticamente todo o disco. Uhum. Entretanto, o Glenn Hughes ele não recebeu crédito pelas composições por conta de problemas contratuais, que acho que ele ainda estava vinculado à gravadora do Trapeze, um negócio assim. E só na edição de 30 anos do disco que ele recebeu crédito por todas as canções, com exceção de Sail Away, Mistreated e A200.
Foi o que você falou mesmo, né? O Glenn Hughes, até na presença de palco ali, você vê no California Jam, né? Numa plataforma desse tamanho assim, né? Uhum. Com a cabeleira, um macacão todo branco. O cara é o destaque ali, né? Exato. O Glover já mais paradão ali na dele, né? Uhum. O Glover é o baixista que fica ali perto da bateria, né? E o Glenn Hughes vai ali pra frente. Vai pra frente. Vai pra frente. E daí, enfim, né? É o Burn, é um disco que tem uma capa que mostra toda a banda em chamas, com o rosto junto de velas. E o disco ele abre, pô, pra mim, a faixa, com letra maiúscula, a faixa de abertura dos discos do Deep Purple. Isso, pra mim, é a melhor faixa de abertura de um disco do Deep Purple. Melhor que, Também acho. perdoe-me, Speed King e Highway Star, mas Burn é muito melhor pra abrir um disco. Muito mais. Muito mais. E uma coisa que, dessa das composições, que é muito interessante notar em Burn, que teve uma melhora na complexidade das músicas. Porque, por exemplo, se a gente for pegar Highway Star, a forma de Highway Star é verso, refrão, solo, verso, refrão, solo. Enquanto em Burn tem no meio da música, que é a parte que só o Glenn Hughes canta, aquela, como é que chama na música? Tem um nome que é... Eu acho que é antirrelativo o nome, só que tem um outro nome mais específico para isso, que é quando a música vai para uma parte diferente e depois volta pro normal. Não lembro como é que é o nome, mas é como se fosse uma parte A, B, aí vai para um... Isso. Eu vou para um botar o C, nome. exemplo. Eu vou botar o nome aqui na tela que era para eu ter visto antes, mas acabei me esquecendo. Mas que traz essa melhor nas composições, em vez de seguir sempre nessa mesma estrutura, que era algo que tinha nos trabalhos anteriores do Purple. Isso eu achei muito legal. Uhum. Sim. E que, enfim, mostra uma melhora na composição, tanto o próprio solo de guitarra do Blackmore, que é uma versão do solo de Highway Star melhorada. Se for ver, tem até a mesma estrutura, o mesmo finalzinho ali, né? Sim, e tem até essa faixa é praticamente um workshop de bateria do Ian Pace, né? Exato. Né? Sim. O cara mostrou que veio, né? Assim, eu acho o Ian Pace um baterista genial, mas essa faixa aí ele ficou no ápice de tudo, né? Sim. Tipo, tem momentos que tu só quer ouvir a bateria. E é muito legal ver as pessoas fazendo cover, porque tu só vê a bateria. E tu vê o que o cara fez. E é muito legal. É muito legal, muito criativo. Porque ele pode não ser tipo aquele baterista preciso, ou talvez até mesmo pesado, mas é um cara muito criativo. É o cara que. E ele não usa um kit gigantesco de bateria. Ele usa um kitzinho normal ali e que faz muita coisa. E Burn é a prova disso. É, exatamente. E uma outra questão que eu vi, que essa faixa Burn foi meio que criada para entrar na onda daquelas bandas de rock progressivo que estavam fazendo muito sucesso na época. Que como se fosse um pouco semelhante, não achei tanto, mas eu vi esse comentário. Eu também não acho, não. Eu também não acho. Eu acho um hard rock muito pra frente mesmo. Sim. E é uma faixa maravilhosa. O riff do Blackmore é... Como é que eu posso dizer? Ele foge do que ele geralmente faz, mas mesmo assim ainda tem a mão dele ali. Tem. E depois da faixa Burn vem My Just Take Your Life, que é outra faixa muito legal, muito divertida também. Depois Lay Down, Stand Down, que é a canção mais direta do álbum. E depois vem a minha favorita do disco, que é Sail Away, que é... Pô, os vocais do Coverdale bem grossos e que o contraste que ele faz com o Glenn Hughes é muito legal essa canção. Muito fera. Só voltando um pouquinho ali, o trabalho da Lay Down, Stay Down também com o Glenn Hughes também. Cara, que demais, velho. Se desse lado Lay Down, o Glenn Hughes canta, o Coverdale ele mostra que veio ali na Say Away. Sim, exato. E naquele documentário Phoenix Rising, o próprio Glenn Hughes fala
que nesse primeiro disco tava todo mundo muito se conhecendo, muito tímido, e ele e o Coverdale viraram melhores amigos ali, porque eles tinham que virar melhores amigos ali, porque era a banda que já se conhecia há mó tempão e os novatos ali. Então, quando eles foram gravar, tinha muito aquela coisa, tu vai cantar essa parte? Ah, pode cantar. Ele deu outro, fala, não, canta você, sabe? Então, quando tinha essas músicas que os vocais se dividiam, era meio que eles não sabiam quem é que ia cantar cada parte. Porque o Coverdale fala que ele entende que o Glenn Hughes canta muito melhor, mas que o Glenn Hughes não consegue, digamos, colocar tanta alma assim na música como ele coloca. Uhum. E foi bom essa sincronia, né, cara? Porque o disco acabou ganhando muito nesse quesito. Uhum. Porque o que os dois fazem sozinhos assim, é bom, e os que os dois fazem também em conjunto é sensacional. Sim. E para mim, talvez o melhor exemplo disso seja a faixa que abre o lado B, que é You Fool No One, sabe? É que os Tem, dois cantam cantam juntos. juntos. Sim. É. Que vai, é uma das melhores execuções vocais do Mark III, eu acho que dos dois juntos seja de fato a melhor execução, e do Mark IV também. Essa You Fool No One é muito boa, é uma música que aos poucos eu fui gostando dela, porque antes eu não gostava muito, mas que fui gostando cada vez mais dela. Depois tem uma outra faixa bem pesada que é What's Going On Here, que também é bem legal e bem direta. É. E em seguida vem uma das maiores canções do Deep Purple, que é Mistreated. É um crime eles não estarem tocando essa música. É Hoje? um crime. Hoje. Não, Não, o acho. Ian Gillan. O Gillan não canta as músicas Sim, sim. do Coverdale, né? Não. É verdade, tem até que tem história, tem uma, tu falaste do Rock and Roll Hall of Fame, tem uma entrevista do Glenn Hughes de pouco tempo atrás, dele falando que foi um clima muito ruim, o Rock and Roll Hall of Fame do Deep Purple, porque era meio que duas castas diferentes, sabe? Dizem que o Ian Gillan nem cumprimentou eles, meio que eles ficaram isolados ali, então... Primeiro, o Ian Gillan não queria nem que eles fossem. Essa eu não sabia. Sério. Mas como o Burn é o segundo disco mais vendido da história do Purple, ia ficar muito feio os caras não irem, Sim, né? sim. Mas eu acho que, assim, por essa vaidade, poderiam ter subido no palco ali para poder cantar uma música que fosse comum entre as duas, assim, entre as duas. Podiam. Highway Star, exemplo. Colocava os dois caras para fazer, que eles já Exato. fizeram anteriormente. Exato. E também o Blackmore não foi, né? Mas ninguém esperava que ele fosse. Não, ele não ia de jeito nenhum. E tem até essa que o Blackmore é uma das pessoas mais ruins do rock, que quando teve aquele show em homenagem ao John Lord, amigo de, não sei se tu já viu trechos. Esse show, deve ter visto, agora eu não tô me recordando bem, assim. Tem até o Glenn Hughes cantando Burn, cantando Ah, muito sim, já vi. com o Bruce Dickinson. Bruce Dickinson, já vi esse show. E que o Blackmore não quis ir, porque o Ian Gillan tava lá. Uhum. Saco. E até hoje, sabe, os caras tão senhores, mais de 70 anos, e ainda estão com esse ranço um do outro. Eles se odeiam. Tem um cara aqui, uma história aqui de um cara aqui no Brasil, acho que foi em Porto Alegre. Ele parece muito com Blackmore, fisicamente. E num show do Deep Purple, eu não sei se foi em Porto Alegre, mas não sei agora. Eu vou procurar a notícia certinho. Mas chamaram esse cara pro camarim, aliás, tiveram a ideia de chamar, porque ele se parecia muito com o Rich Blackmore, mas o pessoal da produção disse que não, é melhor você não ir, porque ele te viu e causou coisas ruins nele, no caso o Ian Gillan, né? Nossa, Então, coitado do cara. pois é, o cara é fãzão do Purple, velho. Fala, porra, só porque eu me pareço com o cara, o meu Coitado. ídolo não quer me ver. Pois é, imagina tipo, o
O Gillan tá lançando a biografia dele, tá fazendo uma sessão de autógrafos, chega o cara pra tirar uma foto e fala, não, não quero. Você parece com o Blackmore. Coitado, meu. Por quê, né? Mas voltando pra Mistreated, por mais que eu acho que uma canção espetacular, eu não acho mais graça na versão do disco, sabe? Em comparação às ao vivo. Você fala isso por causa da versão do Dio depois? Não, da California Jam mesmo. Acho que da California Jam a Ah, definitiva. sim. Sim, as versões ao vivo são fantásticas. Porque Mas parece eu que. gosto da versão do disco. Tipo. Quando, quando eu comparo depois, sabe? Parece que falta alguma coisa. Aham. E que eu vi que essa música era pra ter entrado no. Como é que é? No Who Do We Think We Are. Só que o Blackmore não tava gostando, não tava curtindo muito e resolveu guardar. E eu acho que ele fez muito bem. E fez bem demais. Impossível imaginar o Gillan cantando essa música. Porque É. ela tem muita paixão ali. Uhum. Ela é E fera. é muito boa, tem um dos solos mais bonitos do Blackmore. Eu acho assim que foi o que você falou mesmo. Tem muito sentimento ali do Coverdale ali naquela canção. Sim. E eu adoro essa música. Adoro. Que a versão do California Jam, quando eu tava falando com o baixista da minha antiga banda, eu falei, eu quero alguém que cante assim. Eu mandei essa versão do California Jam pra ele. Ele falou, eu entendi o que tu quer. A gente não achou ainda, mas vamos achar. E. Tá, ou não. Mas eu acho demais a versão do California Jam. Fantástico. Não, essa E. música é excepcional, né, cara? Essa música é incrível. Muito Sim. fera. E. É de arrepiar, sabe? Até a versão que o Coverdale depois faz no Whitesnake também é muito boa. Por mais que eu goste da versão do Dio, com todo respeito ao Dio, essa música não sei dizer, acho que não combinou com a voz dele, sabe? Você acha? Eu acho, eu acho. eu já gosto. Eu gosto, mas tipo, eu penso, tem que ser pra voz do Coverdale, sabe? Entendi. E enfim, encerrando o disco, a gente tem aquela faixa bem psicodélica chamada A200, que é focada nas teclas do John Lodge. Eu gosto muito dessa faixa, Também que gosto. bem variada ali. Eu tinha mais curiosidade para ouvir mais coisas assim. Tem até um que é um lado B, acho que do Burn, que é. Não lembro como é que é o nome da faixa, mas que também é bem focado nas teclas, se eu não me engano. É, Conarias, Riddig, acho que é Riddig, isso. Acho que é alguma coisa isso. assim. Acho que É uma, isso. é uma versão, é um lado B que eles acrescentaram numa mixagem de 2004, eu acho. Isso mesmo. Isso mesmo. Tem mais algo a falar sobre o clássico? É, é- é um dos melhores discos do rock. O que eu vou falar do meu disco favorito? Eu não tenho que falar Esse é o nada teu dele. favorito? Do Purple é. O motivo Esse tem. em segundo vem o In Rock, a gente já tinha falado dele lá. Sim. Que eu falei, não vou falar do meu disco favorito, porque ele ainda vai vir ainda. Mas é esse disco. Esse É disco é fantástico, ele é excepcional. Todas as faixas, as vozes, tudo. porque tu sente uma banda ali, sabe? Uma unidade ali, um grupo. Algo que eu não sinto tanto. Não é que eu não sinto, mas que eu acho que não tem tanto no Mark II como tem aqui. Tu sente que todo mundo ali tá se divertindo, tá querendo fazer um disco legal, um disco pra frente, um disco que tu fica feliz ouvindo, que tem músicas que tu tem vontade de dançar, como Sail Away, como You Fool No One. Uhum. Enfim, podemos ir para o polêmico, para o próximo? Para o disco que Vamos. divide opiniões. Divide opiniões. Stormbringer, lançado no dia 10 de dezembro de 1974, que eu, sinceramente, dos meus discos favoritos do Purple, ele tá junto do New York. Não sei dizer colocar qual eu prefiro mais, mas eu
amo o Stormbringer. É um disco que eu sou... Eu sempre preferi o Stormbringer do que o Burn. Quando eu tava ouvindo a discografia do Deep Purple, Who Do You Think We Are? Próximo Burn. Ouvi o Burn, muito legal. Ouvi o Stormbringer, adorei. Espetacular. Eu achei muito superior, sabe? Acho um disco muito bonito, muito... é diferente. Eu gosto quando as bandas fazem coisas diferentes. Foi o que você falou, ele é bem diferente, assim, tem um elemento funk, soul, assim, já do meu gosto pessoal, não que ele me incomode, mas assim, porque eu gosto mais de uma pegada mais rock and roll mais pra frente. Mas é um disco muito bonito, bem cantado de novo pelo Glenn Hughes, e ali você vê muito o elemento dele ali, tem muita mão dele, esse disco. Eu acho que Sim, foi por isso que deve ter chateado o Blackmore assim até a enésima potência, né? exato. Mas enfim, tem que dar uma historinha, né? Com o lançamento do Burn, que foi um disco que fez muito sucesso, como tu mesmo falou, foi o disco do Deep Purple, o segundo disco do Deep Purple que mais vendeu. O primeiro foi qual? O primeiro é o Machine Head. Machine Head mesmo? É. Pensei que era até o Perfect Strangers, mas é o Machine Head. Assim, você quer dizer como um todo do Purple, É né? dos mais vendidos. Tu falou que o Burn Ah, foi o segundo mais vendido. agora eu ainda acho, assim, não posso afirmar, mas eu acho que foi o Machine Head. Justo, justo. E, enfim, né, o disco fez muito sucesso e o Purple continuou fazendo turnês. E como a gente estava falando, né, um show espetacular no California Jam como atração principal. Se eu pudesse voltar no tempo e escolher 5 shows para ver, esse seria com certeza um. E nem precisaria ter visto as atrações anteriores. Podia chegar só para ver o Purple. Por mais que tenha tido atrações anteriores muito boas, como o próprio Sabá. Mas esse show do Deep Purple eu adoro. Para mim é o definitivo do... Não sei dizer o definitivo, mas talvez o ápice do Mark IV. Do Mark IV não, do Mark III. Do Mark III. Mark III. E é um show que eu acho que o Purple tinha que ter um pouco mais de carinho por ele, sabe? Lançar uma edição especial em vinil, remasterizada. Eles lançaram um Blu-ray recentemente, mas tinham que ter um carinho maior porque ele é muito bom. É muito bom. Eu acho que é porque. Você já viu o Glenn Hughes falando sobre esse show? Não. Ele diz que não lembra desse show. Não lembra do show? Não lembra, não lembra. Ele não lembra desse show. E ele tocou muito. Tocou demais. Não, tem uma hora do Bunny lá que ele vai fazer. Na hora que ele faz um back vocals assim, chega o cover desse já faz assim, ó. E tem um negócio nesse show que é muito engraçado. Por isso que eu gosto tanto do Mark III. Quando eles entram no palco, é uma multidão, né? Uma população, uma cidade ali, sabe? Muita gente. Acho que eram umas 300 mil pessoas. E o Coverdale, isso que é muito curioso, porque é um moleque que nunca tinha pisado num palco grande. E que não se amedronta para aquela multidão. E ele todo felizão lá com o microfone na mão. E tem uma hora que ele vai baixar o microfone e uma parte do microfone dá na cara dele. Ele se abaixa assim, mas continua, como se nada tivesse acontecido. Ah, tá. Que ele roda o pedestal e o Isso, pedestal vai gira de uma forma diferente. Ah, é sim, verdade. dá na cara dele. É muito divertido isso. E, e o John Lord fala naquele Phoenix Rising que quando ele viu aquela plateia, ele ficou com medo, ele ficou assustado. E ele, não sei se ele pediu, mas ele meio que ficou escondido atrás do Glenn Hughes, porque ele ficou com muita vergonha e falou: não, eu vou tocar pra esse cara que tá aqui na minha frente, eu não vou tocar pra essas pessoas, senão eu não vou conseguir tocar. Faço ideia. Tem umas outras histórias também que eu acho que a programação ela meio que adiantou. Aí foram pedir pro Uhum. Purple subir no palco, né? Isso, E, o- e, exato. o, e o Blackmore chegou assim, olhou assim, não. A gente só entra ao pôr do sol. Vamos Uhum. embora. Pum, bater a porta. É só ao pôr do sol que a gente entra. Sim. Mas eu acho que eles tiveram que entrar antes, se eu não me engano, um pouquinho antes. Mesmo assim ainda tiveram que entrar antes. Contudo, eu acho que foi uma. É tipo de coisa que é destino, sabe? Porque, por mais que eles tenham entrado antes do que eles queriam, Mistreated é tocado no pôr do sol. E ficou perfeito. Ficou. Ficou.
muito bem encaixada. Eu acho que era isso que ele tava querendo, né? Pode O ser, Blackmore tava querendo. pode ser. Bah, eu adoro esse show, adoro esse show. E, e isso tu falou, né, que ele ficou brabo, ele não é de levar desaforo pra casa, né? Então eles foram lá e tocaram o setlist, que era basicamente o setlist definitivo do Mark III, que era. Ah, não vou saber de cabeça. Mas eles terminavam ali com Space Trucking, como Isso. todos os fãs, como a formação anterior, e tem aquela versão gigantesca de Space Trucking. E tem uma história até que o Blackmore não gostava do Glenn Hughes, ele traçava uma linha invisível no palco e dizia, não, daqui tu não passa, sabe? Não sei se foi aí que já começou, mas tem até Tinha essa uma, história mesmo. mas tem até uma hora que de Space Trucking que ele manda o Glenn Hughes ir pro outro lado do palco, um negócio assim. E ele tava irritado com os cinegrafistas e acaba botando fogo no palco. Eu adoro esse show. Adoro esse show. E depois eles tiveram que acabar fugindo de helicóptero para não ser presos. Teve essa. E no final, o Glenn Hughes não lembra de nada. E eu fico pensando o que se passava na cabeça do Coverdale. Tipo, nossa, isso mesmo é uma vida de rockstar, a gente podia ser preso, sabe? Porque ele tem esse jeitão de fã. Que é um cara que até hoje tem muito, tipo, quase vou dizer assim, tipo o Elton John. Porque o Elton John ainda é muito fã de muitos artistas da época antes dele ser famoso. Mesma coisa que o Coverdale, entende? De colecionar. Até hoje, por exemplo, o Coverdale tem uma grande reverência pelo Purple. Não sei se eu consegui me expressar muito bem. Sim, daquela vez que ele tentou fazer o disco, né? Que ele até fez na carreira solo, ele regravou algumas músicas da fase dele, né? Uhum, Mas assim, ele lembra com muito carinho as coisas do Purple. E ele uhum, sofreu muito quando o Purple acabou, sim. né? Porque Uhum, era uma coisa, além de ser uma banda que projetou toda a carreira dele, ele deve tudo a essa oportunidade, assim. Mas ele é um cara que fala com muito carinho dessa passagem. sim. Até do Blackmore. É, verdade. E, enfim, teve esse show espetacular do California Jam. Quem não viu tem que ver, tem que ver. É Obrigatório. obrigatório. É uma obrigação ver esse show. E, e que pra mim tem a melhor versão de Burn com o Mark III. Eu acho, é minha favorita aquela ali. Acho muito boa. Até mesmo melhor do que a do Made in Europe, pelo menos na minha opinião. Sim. E, enfim, continuando, ah, a banda começou a ter certos atritos. Meio que aquela coisa, ó, teve sucesso, a humildade acabou. E o Glenn Hughes e o Coverdale começaram a trazer mais as referências deles para dentro da banda, né? Tipo, não, a gente fez um disco lá legal, mas a gente não quer fazer um Burn 2. Até o Glenn Hughes fala isso. Não, a gente podia fazer, mas não é o que a gente quer, a gente não quer fazer o mesmo trabalho. E isso começou a irritar o Blackmore, mas não só isso. Como tu mesmo falou, o Glenn Hughes não lembra do show. Começou a entrar, as drogas começaram a fazer parte da rotina do Purple. Do Glenn Hughes e do John Lord e acho que do Coverdale também. Mas eu sei que o Ian Pace e o Blackmore não eram muito chegados. É. E isso irritou muito o Blackmore. Ah, e além de que, como eu falei, né, o direcionamento estava mudando, estava tendo uma pegada muito mais de funk, de soul. E o Blackmore ele queria muito mais ouvir Sebastian Bach na época do que James Brown. E o Stormbringer, diferente do Burn, foi gravado no Musicland Studios em Munique, na Alemanha. Que o Blackmore tem uma relação muito boa com a Alemanha, ali com Munique. Uhum. É, a carreira dele começou toda lá, né? Exato. E, e tem várias fotos dessa época, que eu falei da questão das drogas. Tem uma que é o em preto e branco do John Lord. Acho que no estúdio com o piano e o Glenn Hughes atrás dá pra ver que eles estão muito chapados, sabe? Tipo, pela foto, velho ali. Que acho que meio que o John Lodge parece estar coçando o nariz. Eu penso, nossa. Então dá pra ver que o clima já tava ali. É, e pro Blackmore, que era muito certinho, cara. Uhum, sim. Ah,
E questão de ego também, eu acho que ele, de não querer deixar entrar outras referências, sabe? Mas uma coisa que eu até queria conversar contigo, que eu sempre achei muito, não vou dizer confuso, mas um pouco interessante, é que o Blackmore se irritou com essa questão mais do soul, do funk, mas ele não se importou, por exemplo, com a voz do Coverdale, que é uma voz mais puxada para esse estilo, sabe? Tanto que ele gostou dele exatamente por causa disso. Eu sempre estranhei muito isso. Eu entendi o que você quer dizer. Foi uma escolha dele lá atrás, né? E depois que houve um direcionamento do disco, ele ficou incomodado com isso, né? Exato. E, enfim, né? Então veio o Stormbringer e a capa do disco foi baseada numa foto tirada no dia 8 de junho de 1927, quando um tornado apareceu perto da cidade de Jasper, em Minnesota. Que é uma outra capa que eu acho muito legal. A primeira imagem, quando eu vejo essa capa, eu me lembro imediatamente do Mágico de Oz, sabe? Eu adoro essa capa, eu acho ela muito bonita e bem sacada mesmo. Muito legal. E o álbum abre com a faixa título Stormbringer, que é muito boa, não acho ela tão boa quanto Burn, mas ela é muito legal, muito pesada, um riff de guitarra muito pesado. É muito pesado. Me acho fera essa música. E com o título inspirado no livro de mesmo nome, de autoria de Eric Melbe e Michael Moore Cook. E que, segundo o Glenn Hughes, um dos trechos da música foi tirado do filme Exorcista, quando tá lá a menininha falando com o padre. Quando a menininha tá com um capeta dentro do corpo e tá falando com o padre. Um dos trechos lá que eu não lembro exatamente, mas tem uma história assim. Eu não sabia. Depois, e essa faixa Stormbringer, ela te engana um pouco. Porque tu pensa, nossa, pesada, vai ser que nem o disco anterior. E daí quando vai pra seguinte, tu entra em outro disco, praticamente, que é Love Don't Mean a Thing. Muda completamente o tom do álbum. E que eu adoro essa música. Depois vem outra faixa muito bonita com Glenn Hughes assumindo os vocais com uma paixão muito grande, que é Holy Man. E encerrando o lado A, tem uma música, vem a Hold On, com elementos bastante do gospel. Mais um trabalho do... Essa aí os dois cantam juntos também, né? Sim. Sim, belíssima essa música. O lado B abre com a rápida, né? Lady Double Dealer, que é um rockzinho bem legal. Também gosto. Em seguida vem You Can Do It Right, que tem uma grande introdução na guitarra do Blackmore, acho muito divertida. E uma das melhores do álbum também. Depois vem Highball Shooter, que é outra faixa rápida, pesada. Essa faixa aí, ela é um blend entre a Might Just Take Your Life e a Lay Down, Stay Down. É verdade. Você, né? É um blend entre as duas. É verdade, tem razão. Depois vem The Gypsy, que é uma das maiores músicas de Purple, uma das mais esquecidas, eu acho. Tem um riff hipnótico na guitarra do Blackmore, assim, parece estar numa viagem psicodélica. Os vocais também são muito psicodélicos. E encerrando o disco, a gente tem Soldiers of Fortune, que é um dos maiores clássicos de Purple, que é lindíssimo. Tem umas maiores interpretações vocais do David Coverdale também. Se ele precisasse de um cartão de visita... Aliás, sintetiza sua carreira no Purple em duas músicas. Para mim, seria Soldier of Fortune e Mystery. Essas duas músicas. Exato. A única coisa que eu sinto falta de Soldier of Fortune é um solo de guitarra. Eu acho que merecia um solo de guitarra ali. Um solo assim, tipo, nível Starry to Heaven, porque ela tem uma base muito legal para improvisar. E uma base simples, não tem acordes complexos de música clássica como parece ser. Então eu acho que merecia um solo de guitarra nível do Blackmore, entende? Um solo bonito. Também acho que merecia, viu? E uma questão que é interessante, que a partir do Stormbringer, as músicas do Purple, em vez de todos receberem os créditos, cada um recebeu o crédito individualmente. Deve ser fruto já do relacionamento que já estava rolando Isso. dentro da banda, né? O Blackmore estava irritado, que sentia que tinha gente que não estava contribuindo muito. Dele, não vou te dar dinheiro se não está contribuindo com essa música. Tanto se tu for ver,
o Jon Lord não aparece tanto nesse disco. Tem momentos que ele aparece, mas em grande maioria tá mais lá atrás, entende? Aham. Mas, pá, eu sou apaixonado pelo Stormbringer. Pra mim, de favorito, está junto do Rock, sabe? Eu não vou julgar dessa forma porque eu gosto muito da pegada rock, entendeu? Uhum. Mas eu acho um disco lindo, muito bonito. É muito bonito. E É. Soldier of Fortune é lindíssimo. Pá, é de partir o coração, sabe? Aham. Podemos ir para o próximo? Sim. Beleza. Vamos para outro polêmico, né? Que é um disco que de uns anos pra cá que vem ganhando, que os fãs vêm olhando com olhos melhores, que é o Come Taste the Band. Foi Eu adoro lançado esse disco. também. Eu adoro esse disco. E Foi. vou falar uma coisa que tem meio polêmica. Eu falei, cara, eu gosto mais dele do que de Stormbringer. Ah, Gosto é gosto, gosto né? é gosto. Mas é um disco. É a primeira. Quando eu fui ver ele pela primeira vez, eu fui com uma expectativa bem baixa, sabe? Porque como sem o Blackmore, e, meu, ele te ganha na primeira música. Ganha. E, enfim, ele foi lançado no dia 10 de outubro de 1975. Hoje eu acertei nas datas, porque eu me policei melhor. Não botei nenhuma 2021. Ah, mas até chegar no lançamento do disco teve muitos problemas na banda. Com o lançamento do Stormbringer, o Rich Blackmore ficou muito mais insatisfeito, a insatisfação dele ficou muito maior, e ele dizia todas as entrevistas que ele dava que detestou o disco, estava bravo com a banda, e que além de ele passar durante as turnês do disco, ele passava muito mais tempo com a banda de apoio, que era o Elf, que tinha como vocalista ninguém mais, ninguém menos que talvez o maior voz do heavy metal, que é o Ronnie James Dio. Uhum. Uh, o Blackmore, ele tem uma história muito engraçada que o Glenn Hughes conta, que não sei se foi durante as gravações do Stormbringer ou depois, assim quando a banda estava testando algum material para o disco seguinte, que eles estavam no estúdio lá tocando e o Glenn Hughes fala pro Blackmore, e na entrevista ele comenta assim, tu não diz o que o Blackmore tem que fazer, tu sugere, mas deixa no ar. E ele meio que sugeriu pro Blackmore tocar aquela música com um slide guitar. E o Blackmore parou de tocar, olhou para ele e ficou pensando, tipo, o que ele tá falando, sabe? Ele foi lá, saiu do estúdio e voltou com uma chave de fenda. E começou a tocar música com uma chave de fenda. E o Glenn Hughes fala que incrivelmente ficou muito bom com a chave de fenda. Aí você vê a genialidade do cara, né? Sim. Ele tem direito a ser chato. Tem. E, enfim, o Blackmore, ele queria gravar a música Black Sheep of Family, que era uma banda chamada Quartermass. Entretanto, eu tenho a impressão que ele levou essa música para encher o saco, sabe? Porque não é uma música que, que a versão original não tem nada a ver, sabe? Não é uma coisa que pensa, tipo, entende? O Purple gravar. Eu acho que ele levou para provocar, sabe? Eu acho que ele queria uma desculpinha pra ir embora. Queria criar uma birra, né? Queria criar uma birra, eu acho, porque não tem nada a ver, sabe? Até a própria versão depois que ele fez, mas enfim, a gente fala mais pra frente. E daí o Purple se recusou e ele levou a música pro Elf gravar, que ele tava amigão dos caras, principalmente do Dio, e gravaram junto à faixa 60th Century Greensleeves. Ele gostou do clima da banda, era a ideia dessas duas músicas serem o primeiro single de uma carreira solo dele, e ele, não, vamos gravar um disco inteiro. E eles foram lá e gravaram um disco inteiro ali em fevereiro, março de 75, que viria a ser o primeiro do Rainbow. E com o disco gravado, o Blackmore tomou a decisão de seguir uma carreira fora do Deep Purple. Ele deixou o Purple no primeiro semestre de 1975, depois de um show em Paris, e formou o Rainbow. E esse show em Paris tem no Spotify, é bem legal, eu recomendo ouvir.
Eu ainda não escutei esse show. É bem legal, é bem legal. É bem longo também. E daí ele foi seguir lá com o Rainbow, né? Gravou essa versão de Black Sheep of Family, que eu acho muito fraca, mas o Purple ficou num grande dilema. O que eles iriam fazer? Porque até acho que é o John Lord que fala isso. No documentário Phoenix Rising você tá agora, como você tem antes e outras várias vezes. Que é como se o Jimmy Page resolvesse sair do Led Zeppelin. Quem é que tu vai botar no lugar? Sabe? E, e não teria como substituir, mas o Coverdale, como tu mesmo falou, que ele gostava de estar ali. E falou, não, vamos ficar junto, vamos dar mais uma chance. E eles foram buscar alguém para substituir o Blackmore. E que era uma das maiores vagas do rock and roll, sabe? É tipo, a pessoa, acho que pra alguém querer ir lá fazer um teste, ou tem que ser muito louco, ou tem que ter um ego muito grande, sabe? Não, deixa que eu vou substituir ele, sabe? Eu acho que deve ter rolado como aconteceu, né? Uhum, Seja quem fosse pegar essa vaga, ia ser uma pressão muito uhum. grande. Exato, exatamente. E eles foram atrás de vários guitarristas, né? Consideraram o Rory Gallagher, o Mick Ronson, que estava com o David Bowie, o Clem Clempson, o Zell Cleminson, mas nenhum deles funcionou. Ainda faltava exatamente aquela arrogância do Blackmore na hora de tocar guitarra. Mas a sorte sorriu quando o Coverdale e o Ian Pacey estavam ouvindo o álbum de estúdio do Billy Cobham chamado Spectrum, de 1973, que tinha o espetacular guitarrista Tommy Bolin, e que decidiram chamá-lo para um teste. Então, logo que ele entrou, já ficou amigão do Glenn Hughes, né? Uhum, sim. E também, essa amizade também foi no sentido também das drogas, né? Que foi o que Exato. ajudou a fundar o grupo, né? Exatamente. Essa que tu falou do Glenn Hughes é muito interessante, que eu acho que eles estavam em não sei se era em Nova York ou em Los Angeles, quando eles foram fazer o teste com o Tommy Bolin. O Tommy Bolin chegou lá com duas garotas junto, com cabelo colorido e tal, e o Glenn Hughes pensou, se esse cara não entrar na banda, a gente tem que virar amigo, a gente tem que sair pra beber. E era um cara mega estiloso, mega divertido, todo mundo gostava dele, sabe? Verdade. E, enfim, né? Ele acabou fazendo o teste, acabaram gostando, e assim veio a quarta formação do Deep Purple, o Mark IV, e eles foram gravar um novo disco mais uma vez no Musicland Studios. E a capa do disco é uma das capas mais legais do Purple também, acho ela muito criativa. Para Também mim, acho legal. para mim, as melhores capas estão nessa trinca: Burn, Até, Stormbringer e Come até o Space nome do Demand. disco, né? Quem deu o nome do disco foi o Tommy Bolin. Exato, exatamente. Que ele tava lá bebendo e falou: "Ah, vem beber meu vinho, vem me provar", um negócio assim. Aham. E ficou bem sacado, né? Porque se você for ver, assim, pô, a banda não tem mais o Blackmore, mas é tipo assim, dá uma chance, vem Sim, experimentar para você saber se você gosta. sim, exatamente isso. Exatamente isso. Ficou interessante. É muito interessante. E eu comentei, né, que essa trinca é a mais bonita dos discos do Purple, junto do In Rock também, que eu acho que é uma capa lindíssima. Mas Aham. enfim, o disco ele abre com Coming Home, que é uma baita, tipo um ótimo cartão de visitas. E que aquele iniciozinho ali é muito parecido com o Speed King. Não sei Aham. se tu notou. E que é quase como se fosse tipo um recomeço, sabe? Eu adoro essa faixa de abertura, cara. Uhum. Cara, parece que tu tá entrando num avião de fato voltando pra casa. Uhum. É E incrível. depois vem Lady Luck, que é uma das grandes canções dessa fase. Eu adoro essa música. Também gosto. Bem pop rock, sabe? Quase o que o Coverdale depois iria fazer lá no White Snake. Uhum. Depois vem Getting Tired, que é outra espetacular canção. Dealer também, muito legal. Encerrando lá do A, temos outra música que eu adoro, que é I Need Love. A, a Dealer, o Tommy Bolin canta um pedaço, né? É verdade, eu acho que é verdade. Ele canta um pedacinho. Sim, é muito legal. E essa
I Need Love é outra música, mais um exemplo do que o Coverdale depois iria fazer. Um pop rock muito legal. Uhum. Com uma música que vai subindo, subindo até chegar no refrão. O lado B abre com Drifter, que é outra canção bem divertida, e com uma bateria muito legal do Ian Pace também. Uhum. Tem a fenomenal Love Child com um riff de guitarra muito legal do Tommy Bolin. E Fera. depois... Oh, Fera, essa música é sensacional. Já ouviu a versão remasterizada lá com. É o Kevin Shirley que faz a remasterização. Cara, pesada demais essa faixa. Não ouvi, mas vou ouvir de novo. Não ouvi, mas vou ouvir. Depois vem, na minha opinião, a melhor faixa do disco e a melhor faixa dessa formação, que é This Time Around. Que música linda! Essa música é linda demais. Bah, Um dia desse eu quase fui expulso de casa, que eu fiquei ouvindo essa música aí um tempão. Acho que eu repetindo umas 3 vezes, o povo queria me botar pra fora de casa. De novo. Mas é linda demais, cara. O Glenn Hughes cantou tudo aí, cara. Mas se entregou. E eu percebo que muitas pessoas aqui no Brasil têm um carinho muito grande pelo Glenn Hughes. Não sei porque se teve um show aqui dele, mas é um cara que eu vejo que as pessoas têm um carinho muito grande. Eu adoro. Tudo que ele faz eu acho fera. E ele agora tá naquela banda, acho que é Dirty Days o nome, um negócio assim. Isso. Estão fazendo turnês e espero que venham para o Brasil. Espero que venham para o Brasil. Tem um guitarrista que é o Doug Aldrich, que Isso. tocava com o Dio. E com Whitesnake também, eu acho. Isso, tocou com Whitesnake também, verdade. Quando vierem para cá, se vierem, espero que venham, vou querer ir no show. Também quero ver. E teve uns anos atrás uma turnê que o Glenn Hughes ia fazer pelo Brasil, passando em várias cidades, vários estados, mas eu vi que teve uma polêmica que o cara que organizou o show era meio que um pilantra, e que daí acabou falando com dinheiro e acabou não ocorrendo os shows. Um negócio assim. Sim, aconteceu isso. Eu acho que tem uns 2, não tem muito tempo, não. Não tem, foi bem recente. Foi uns 3 anos. Foi uns 3 anos. E era o Glenn Hughes tocando Burn inteiro no show. Isso. Ia ocorrer, né? Ia. Que pena. Que pena mesmo. Espero que ele não desista da ideia. Eu vi uns vídeos na internet e achei muito legal. Muito bacana. E é muito legal que o Glenn Hughes ele tem, eu acho, quase 70 anos ou um pouco mais, e a voz tá cada vez melhor, sabe? Cantando demais. Cantando demais. Sim. Ele e o Steve Tyler, eu não sei o que tem aí. Não sei. É verdade. Até o próprio. Não tá cantando tanto quanto antes, mas ainda canta muito bem o Rob Halford também. Rob Halford. Isso. O próprio Bruce Dickinson não baixou o tom do Iron Maiden, né? Eles continuam cantando na afinação padrão, né? Sim. Em standard, no Mi natural. Sim. E, enfim, encerrando o disco tem o Keep on Moving, que é também outra grande canção. Divertidíssima, muito boa. Essa fase é muito divertida, o Mark III e o Mark IV. Tô falando que esse disco é maravilhoso? É maravilhoso, é muito bom. Esse disco é fantástico. Mas uma coisa que eu lembrei agora, que quando o Blackmore saiu, né, o Coverdale falou, não, vamos ficar juntos e vamos dar mais uma chance. E ele meio que começou a ser o cara que comandou a banda. Tanto que no Come Taste the Band ele tá no centro da capa. Aham. Entretanto, muita coisa que deu errado no Purple nessa época, o Coverdale levou para o Whitesnake. Tipo, aprendeu de lição. Porque eu acho que nessa época ele não era um bom líder. Tanto que a banda não tinha controle, era quase um trem desgovernado. Tinha aqueles momentos do palco que ficava só que ele saía, que ficava o Glenn Hughes cantando Georgia on My Mind. Enfim, não tinha, quando tinha aqueles longos improvisos, ele saía do palco, se irritava. Ele não era um bom líder. Algo que ele levou como lição para o Whitesnake. Aham. Eu acho que o que leva de lição é que o que você não faz o que não deu certo, você não cabe replicar, né? Sim. E eu acho que ele não queria perder mais uma vez
a banda da vida dele. Foi o que a gente falou anteriormente, né? O Uhum, Purple, ele lembra com muito carinho aquela fase, né? sim. E é verdade, tipo, sempre que ele fala, ele faz questão de falar do Purple. Sempre. Faz. Eu sigo ele nas redes sociais e é tipo aquele tiozão do Zap, né? O David Coverdale botando um monte de piadinha no Twitter. É muito divertido. Ele sempre posta uma foto do Purple. Então ele tem esse carinho. E uma coisa que eu fico pensando, tipo, que eu sei que obviamente não vai acontecer, principalmente pela morte do John Lord, é tipo, teve um. O Mark II voltou, sabe? Se reuniu. Mas o Mark III nunca, tipo, nunca teve uma volta, sabe? E que eu acho que seria muito Uhum. legal. Mas com a morte do John Lord eu acho impossível isso acontecer. É, isso é impossível de acontecer. Eu acho que até por isso que ele tomou aquela decisão de lançar aquele Purple álbum lá no Sim, Whitesnake. sim. Que eu não Ele acho, não falou: acho ah, muito legal. eu gosto da Stormbringer. A Stormbringer, assim, eu acho que ficou pesada. É legal. Mas as outras, assim, não ficou muito legal mesmo, não. É, mas. Mas enfim, é o eterno. Ele é o eterno fã. Uhum. Enfim, podemos ir encerrar, digamos assim, essa fase? Sim. Beleza. Essa grande fase, né? Sim. Que foi uma Ah, grande fase do Purple. Quem não conhece ou quem só dá ênfase ao Mark II tá perdendo a oportunidade de conhecer. É uma outra banda. E é uma outra banda banda. muito mais. É uma outra banda, e uma banda mais vigorosa, assim. É uma Na minha banda de humilde rock. opinião. De É. rock mesmo. Enfim, né, a formação Mark IV, desde seu princípio, como eu falei, era um trem desgovernado. Acho que o Dave Cordeiro não era um bom líder nesse momento, não soube dar um direcionamento para a banda. Muitas drogas rolavam ali dentro, o Coverdale não gostava disso, ele se sentia deslocado. Ele, que era o melhor amigo do Glenn Hughes, não tinha mais aquela ligação que tinha no início, porque o Glenn Hughes virou o melhor amigo do Tommy Bolin, que viviam cheirando cocaína junto, bebendo. Ah, e, e tinha muitos shows abaixo da média. Tem até aquele trágico show do Last Concert in Japan, que ocorreu em dezembro de 1975, ali no finalzinho do ano, que eles estavam fazendo a turnê do Come Taste the Band. Eles tinham até feito um show ali na Tailândia que foi bem trágico, acabou morrendo algum cara, não sei se da equipe ou tinha recebido eles. Tem uma história meio nebulosa assim. E eles foram pro Japão fazer o show e o Tommy Bolin queria dormir no voo, né? E pediu morfina lá pro agente. A gente foi e deu morfina pro Tommy Bolin dormir. Ele dormiu durante todo o voo em cima do braço Do braço. esquerdo. E quando ele acordou no Japão, ele não conseguia mexer a mão. Então a banda pensou, pô, o que a gente vai fazer? Então o que eles fizeram? O John Lord ia fazer os riffs mais complexos e o Tommy Bolin ia só fazer o solo, só que ele só podia fazer o solo em um ou outro lugar. Então, quando tinha uma música que o solo era uma outra parte da guitarra, eles mudavam a afinação. Então, tanto que tem várias guitarras ali no show que tem gravado. Mas eu acho o resultado do Last Concert in Japan desastroso. Eu acho, tipo, é muito ruim. É de fato muito ruim. Não é tão ruim assim, mas é. Por exemplo, o riff de Burn, eu comentei na parte 1 que os riffs do Blackmore não são difíceis. Mas o de Burn não é tão fácil assim. E pra forma como o Tommy Bolin tava, é impossível dele tocar. E tem umas horas que ele tenta tocar e fica muito ruim. Fica. Fica. E esse show aí também ele foi muito pressionado, porque, aliás, não só nesse, mas substituir Uhum. o Blackmore já foi difícil. E Sim, ainda mais acontecendo esse incidente aí, ficou uma forma muito negativa para ele, né? sim. E isso que tu tinha comentado, não agora, mas como antes, que o Tommy Boy ele era muito inseguro. Tanto que e um dos motivos dele tentar disfarçar essa insegurança dele era bebendo, era nas drogas, porque anteriormente ele tinha entrado na James Gang para substituir o Joe Welch, que era um grande guitarrista. E agora ele entrou no Purple para substituir outro grande guitarrista. Então tinha aquela coisa, pô, quando é que vai ter o meu momento? Então ele era um cara muito inseguro. Uhum.
Esse show ocorreu ali no final de 1975 e é um show. O Glenn Hughes fala que ele nunca tinha que ter sido lançado, ele foi lançado alguns anos depois. Eu acho que tinha, porque eu acho que é uma fotografia daquele momento, ali, um registro daquele momento. E eu gosto dessas coisas, Mas tem um show que é espetacular dessa fase que é. Ah, não lembro como é que é, mas tem no Spotify. Não lembro como é que é o lugar. Acho que é Long Beach. Hum, É muito bom esse, esse show. esse show é bom mesmo. Esse é espetacular. Porque o Tommy Boyne ele tomou para si as músicas, mas os solos ele tocava da maneira dele. Então o solo de Burn, ele tocava da maneira dele, não queria imitar o Blackmore. Isso é muito legal. Isso tu vê bem no Long Beach. Uhum. Mas enfim, ali em março de 1976, o Mark IV realizou a sua última apresentação, que foi na Liverpool Arena. O Coverdale foram lá, fizeram a apresentação. Durante a apresentação, até o Glenn Hughes falou pra plateia: desculpa que a gente não tá tocando muito bem, é culpa do jet lag. E o John Lord ficou pé da vida, porque ele falou: tu não fala isso, sabe? Por mais que seja ruim, tu não fala pra plateia isso. E o Coverdale saiu do palco chorando, falando pro Ian Pace que ele queria sair da banda, não aguentava mais, estava muito, muito ruim. E ele chegou pro John Lord e falou... Não. O John Lord e o Ian Pace estavam conversando que queriam sair da banda, queriam acabar. E daí chegou o Coverdale dizendo que estava triste, que queria sair da banda, que estava ruim. E o John Lord respondeu: não tem banda para acabar. Eu acho muito legal essa resposta. Porque o John Lord afirma que tinha que ter saído do Purple quando o Blackmore saiu. Então não tem banda para acabar. Interessante. Enfim, meio que cada um foi pro seu canto, né, nesses anos, nessa segunda parte da década de 70. O Coverdale iniciou uma carreira solo, lançou 2 bons discos, depois formou o Whitesnake, que viria a ter como músicos o John Lord e o Ian Pace. É aquilo, né, do fã, ele gosta dos caras, é a banda dos sonhos dele, ter os ídolos dele ali. Ele trabalhou um bom tempo com os caras. Sim, e trabalhou como o chefe. É o cara que entrou como empregado lá no Burn e no final virou o chefe dos caras. E o Glover foi trabalhar com mais ali na frente, né? Sim, No Rainbow com Blackmore. um Blackmore. E isso que eu falei do que ele era o chefe, que o Ian Pace e o John Lodge eles não eram os músicos do Whitesnake, eram os músicos contratados. Eles ganhavam como músicos contratados. E Mas, assim, até o Whitesnake engrenar, não foi muita grana, assim, né? não. Porque o Whitesnake só ganhou grana mesmo de fato a partir de 1987. E Aham, demorou. E demorou. demorou. Mas antes disso, a gente tem que falar que lá em 1976 o Tommy Bolin lançou o segundo álbum de estúdio dele, que é o Private Eyes. E na turnê de divulgação ele abriu para vários artistas, como por exemplo o Jeff Beck. No dia 4 de dezembro de 1976 ele acabou morrendo de overdose. Uma grande pena mesmo. Uhum. Eu não sei o que o Glenn Hughes fez depois do Purple. Ele ficou um tempo parado, né? Ficou, mas ele também pegou alguns Não, projetos. ele lançou um disco solo, é verdade. É verdade. No final dos anos 70 tem um disco solo dele. Sim, Eu não sei se é 78 ou 79, uma coisa assim. Tem um sim. disco solo dele. Mas ele era um cara que todo mundo queria trabalhar com ele, se eu não me engano. Tinha Inclusive, nós comentamos lá no episódio do sábado que antes do Dio, ele teve uma conversa com o Tony Iommi. É verdade, é Eles verdade, conversaram. é verdade. E nesse meio tempo, no final da década de 70 até 1984, perdão, me engasguei aqui, as gravadoras foram lançando alguns discos para não esquecer do grupo. Meio que o Purple foi ganhando uma mística, um tipo de mística que até eles não tinham anteriormente. Sabe, tipo, lembra quando o Purple ainda tava aí, sabe? Um negócio meio místico.
E lançaram, por exemplo, o Made in Europe em 1976, que é muito curioso, porque quando eu ouvi, eu achei que era o Purple com o Tommy Bolin. Só depois que eu fui descobrir que era com o Blackmore, que era ainda quando ele estava na banda. Eles lançaram o Last Concert in Japan em 1977, o In Concert em 1980, só que esse In Concert é do Mark II, vários registros do Mark II, se eu não me engano. Aham. O Live in London em 1982, que foi um dos primeiros shows do Mark III. E tem até uma história que em 1980 o Rod Evans saiu em turnê com o nome de Purple e que acabou sendo processado pelo grupo, eu acho que muito bem feito, por ter usado o nome Coitado. sem autorização. Coitado. Ele entrou na pilha de empresários, cara. Ah, é. Foi. Ele entrou na pilha de empresários e falou, não, deram muitas confusões, né? Eles quase apanharam, né? Ah, é? Destruíram um local todinho. Eu não Foi. sabia. Porque ele se apresentou e na hora que, obviamente, na hora que o pessoal via tocando, a performance não era a mesma, né? Uhum. Mas ele deu uma vacilada, ele caiu na lábia de empresário. Não, faz, porque você foi um membro, né, da banda. E Sim. chegou lá, cara, o pessoal comprava o ingresso para ver o Purple e na hora que chegava lá eram outras pessoas. E isso que falou que ele foi atacado no palco, eu esqueci de dizer, quando o Tommy Bolin estava no Purple, que a plateia reclamava muito. Ah, cadê o Blackmore? Queremos o Blackmore. É mais uma coisa É, que puxava ele para baixo. tinha isso. Mas enfim, podemos ir para o próximo disco? Sim. Beleza. O polêmico. Não é polêmico, é polêmico pra gente. Ele não é polêmico, não. Mas é Tem só muita pra. gente que gosta. Não é o nosso caso. É. Depois de mais de 10 anos, o Mark II, que é considerado pelos fãs como o Deep Purple clássico, se reuniu e lançou o disco Perfect Strangers. E que é muito curioso que a banda se reuniu por sugestão do mala Rich Blackmore. Que ele estava lá com o Rainbow e quis chamar o Purple de volta. Ele estava no Rainbow junto do Roger Glover, como tu mesmo falou. Uhum. E o disco foi gravado no estúdio Horizons em Vermont, nos Estados Unidos, usando o Le Mobile Studios e sendo produzido pelo Roger Glover e pela própria banda. Aqui já não tem mais a mão do Martin Birch na mixagem. É da banda mesmo. O Martin Birch já estava já envolvidaço já com a Iron Maiden, né? Aí uma questão que eu queria falar da mixagem dos discos do Purple, principalmente do Come Taste the Band, que eu vejo uma assinatura na mixagem do disco muito semelhante a que o Rainbow faria depois no Long Live Rock and Roll e depois o Black Sabbath faria no Heaven and Hell. Eu acho que eles têm uma sonoridade, digamos, não sei dizer semelhante, mas dá pra ver uma mão ali parecida, entende? Uhum. Eu acho muito bacana, que eu acho não parecidos, mas tem uma mixagem parecida. A mão dele ali conta demais com isso aí. Sim. E daí, né, veio o Perfect Strangers, tem aquela capa famosíssima que meio que virou o símbolo de Purple, aquele D e P juntos. Uhum. Enfim, e que é um disco que a gente já comentou, eu não sou fã dele, é um álbum superestimado, mas é um disco que te engana. É um disco que te engana. Porque ele É, abre com uma música que é espetacular. essa música aí, o disco todo ele traz uma atmosfera moderna de hard rock oitentista, né? Sim, hard rock E essa oitentista. faixa aí, eu acho ela legal, cara. E é muito legal que ela começa com o teclado e quando entra o primeiro tapa da bateria, tu já sente estou nos anos 80. Que é aquela É, bateria dos anos 80. E até a própria guitarra do Blackmore, mas a bateria ele já te diz, ó, estamos em outra década, sabe? parece aquelas músicas de filme de sessão da tarde que o cara Sim, entra dentro do carro e sai rumo ao deserto, isso, exatamente. né? É música de filme.
Tipo aqueles filmes do Bruce Willis dos anos 80, filme ah, esses clichês aí de ação e aventura dos anos 80. Sim, sim, demais. E que tem uma letra que é muito curiosa, que eu fui pesquisar depois, que fala sobre sexo anal. Que o Ian Gillan tinha escrito aos poucos e que, vou deixar ele, vamos ver se alguém percebe. E que ele disse que uns anos depois um radialista perguntou pra ele se era sobre isso, e ele disse, sobre isso mesmo, as pessoas estão cantando a música sobre isso e ninguém percebeu. Eu achei muito engraçado, porque é a cara dele fazer isso. É a cara dele fazer esses trocadilhos. É. Muito bom. E eu gosto muito do riff do Blackmore nessa música. Que é um riff do Blackmore, mas é diferente, sabe? Sim, já um pouco da fase do Rainbow ali, com Exato. elementos Rainbow ali, não com Dio, mas da fase ali do John Lee Turner. Exatamente. Porque cada um foi para um canto e trouxeram as referências Do que estavam do que fazendo. estavam fazendo. É. E aquilo que tu me falou, quando a gente tava falando do Black Sabbath, que eu nunca esqueci, eu acho muito engraçado, que o Ian Gillan deixou os vocais dele no Born Again. Deixou. Mas eu gosto dos vocais dele aqui mesmo assim. Não, eu também gosto. Eu tava ouvindo esse disco pra gente fazer esse episódio aqui. Aí eu até falei, pô, esse disco não é tão ruim assim não, cara. Esse disco é É sim, bom. é sim. É bom, mas assim, ele não tá à altura dos que a gente já conversou. Não tá. É que me parece, sabe, tipo, que a banda se reuniu e foi lá e gravou Knocking on Your Back Door, que é a faixa abertura, e Perfect É Strangers. Perfect Strange. E, pô, legal. E daí, o que a gente bota, o que a gente faz depois, sabe? Ah, E, sim. O resto e foi só pra o complementar, resto foi né? pra complementar. Porque as duas faixas se destacam muito. Sim. Por exemplo, o disco começa lá em cima, tu pensa, nossa, me ganhou já. E daí vai para depois, que é Under the Gun, que não diz pra que veio, mas ela é legal de ouvir de fone, tem umas partezinhas que é legal. Sim. Ah, depois vem no Body's Home, que é, enfim, outra faixa, ah, e a única do disco que todos recebem os créditos. E que tenta, digamos, repetir a fórmula antiga do Deep Purple, mas com aqueles moldes dos anos 80. E encerrando o lado A tem Mean Streak, que também é outra faixa que não me diz muita coisa, sabe? Acho fraco. O lado B vem com a faixa título, né? Que é um suspiro de qualidade do álbum, que Essa faixa é boa. Essa é faixa é boa pra Perfect caramba. Strangers. Eu adoro essa música. Também adoro essa música. Que isso que a gente comentou, que cada um trouxe suas referências, foi do Rainbow. O riff principal da música é muito Rainbow, aquelas coisas da música clássica, porque lembra muito música clássica, o nosso meio medieval. Uhum. Aquele tan, taran, tan, tan, tararam, tararam, tararam. É muito legal. Consegue tipo, imaginar uma cavalaria indo invadir um castelo. É, verdade. E que tem uma letra inspirada nos livros do Mike Murrook, que também tinha inspirado a letra de Stormbringer. E que a letra é meio quase como se fosse um amigo indo se encontrar, ou um amante indo se encontrar com uma pessoa que não via há muito tempo, sabe? Tipo, estranhos perfeitos. Tanto que a letra começa falando isso, sabe? Você se lembra do meu nome? Um negócio assim, entende? E o clipe é mó interessante, né, cara? Já ali, além de ter todo esse contexto, né, da letra, parece que estão falando do Blackmore e do Ian Gillan, É porque verdade. tem uma hora que o Blackmore estica a mão pra ele, ele vai, encolhe, faz uma brincadeira, né? Então é um tirando o outro, cara. Verdade. E, é uma das poucas faixas do Deep Purple que não tem um solo de guitarra, se tu for ver. Assim. Mas eu adoro essa. É uma das faixas da banda que eu mais gosto de tocar por causa do riff. Porque o resto da música não é tão legal de tocar, mas é muito boa. Mas o riff principal é muito legal. E depois vai ficando mais pesado. E Eu também gosto de tocar essa música. é muito boa. E que o Blackmore fala que é a canção favorita dele do Deep Purple. Motivo tem. Tem. O restante do álbum, o restante do lado B, no caso, é melhor que o lado A.
mas ela começa com Gypsy Kiss, que eu acho muito fraca. Depois vem Wasted Sunset, que eu acho legal. E depois Hungry Days, que eu acho que é uma boa faixa, acho que encerra bem o disco. E mais uma vez essa Hungry Days traz esses traços mais medievais, sabe? Mais da música clássica que o Blackmore gostava. Uhum. Mas como eu falei, é um disco que te engana, porque começa com uma faixa muito boa e o lado B abre depois com uma faixa muito boa. É. Tá recheado. É como se fosse assim. Tá recheado de lados B dentro do o disco, né? Permeado de duas faixas boas. Exato. Que é o que se destaca no fim. Uhum. Podemos ir para o próximo? Sim. Que eu acho que eu já vou dizer, eu vou largar bomba. Acho melhor que acho The House of Blue Light um disco melhor que o Perfect Strangers. Acho. Acho melhor, acho sim. Já posso ser preso. Eu tava escutando ele também pra gente fazer. Eu tive essa impressão também. Eu acho. Falei, porque muito tempo atrás eu tinha esse preconceito. Eu falei, esse disco não é lá essas coisas, não. Mas eu tava escutando ele se encaixa muito bem nessa proposta de hard oitentista. Uhum. Veio Eu com uma gosto, proposta muito moderna. eu gosto muito desse hard rock oitentista, com essas pegadas mais de pop. Gosto muito. E esse álbum tem de sobra isso, mais até do que Isso. o Perfect Strangers. Tem umas coisas que lembram até o que o Journey estava fazendo na Sim, época. exato. Exatamente. Tem gente que não gosta, mas eu particularmente gosto bastante. Uhum. O Purple, depois do lançamento do Perfect Strangers, fez uma turnê muito lucrativa. A turnê eu gosto. Eu gosto muito dos registros que tem gravados dessa turnê. E digamos, a sintonia que eu não sentia na banda, nos vídeos que tinha da década de 70, nessa turnê eu sinto e eu acho muito bacana. Acho muito divertido os vídeos, sabe? Tipo, te empolga, entende? Não vê assim egos ali. Tu vê uma banda. Parecia que a galera tava gostando do que tava fazendo, né? Uhum. E por mais que na turnê tenha uma ou outra música do Perfect Strangers fraca, mas de modo geral a turnê é muito boa. Foi uma turnê muito lucrativa, passou em vários países e dessa forma era preciso um novo sucesso, né? Um sucessor do Perfect Strangers e veio o House of Blue Light. O disco foi gravado entre abril e setembro de 1986 e muito se fala que ele é uma queda em relação ao Perfect Strangers, entretanto eu acho que ele está no mesmo nível, até um pouco melhor. Por mais que ele não tenha hinos que sobreviveram até hoje, eu acho ele um disco mais sincero, sabe? Uhum. Acho, tipo, não tem um pico muito grande lá no início, depois é queda. Pra mim, tem músicas muito boas. Contudo, por mais que o Perfect Strangers tenha trazido o Mark II de volta para o sucesso, ele trouxe também as brigas. O Ian Gillan afirma que gravar o House of Blue Light foi um processo muito semelhante ao gravar o Who Do We Think We Are, mas eu acho o House of Blue Light muito melhor que o Who Do We Think We Are. Tu acha? Tu acha melhor? Em termos de produção, sim. Tem umas duas músicas lá no Who Do You Think We Are que eu acho legais. Sim. Mas se você pegar o contexto mesmo, o conjunto da obra, realmente esse disco é melhor. Eu acho ele um disco leve, eu acho um disco divertido de ouvir. A capa mostra uma porta com vários símbolos. Um dia eu queria fazer uma pesquisa sobre esses símbolos, porque tem vários símbolos diferentes ali. E que. Eu vi que tem 5 símbolos ali. Cinco, Será que exato. remete a cada membro da banda? Eu fiquei pensando, talvez. Talvez. Talvez eles quisessem copiar o Led Zeppelin. Também pensei nisso. Isso. E que essa porta se abre para uma casa com luz azul. O disco abre com uma faixa que eu acho muito legal, que é Bad Attitude. Depois vem The Rotten Law, que é uma música que eu acho lindíssima, muito hard rock dos anos 80. Depois vem Call of the Wind, que é outra muito legal, lembrando aquele Rainbow Paws, Ronnie James Dio, muito Rainbow. Sim. Depois vem Mad Dog, que é uma faixa bem legal. E encerrando lá do A tem Black and White, que é bem diferente do restante do disco, principalmente aquele início,
onde tem uma harmônica. Uhum. O lado B Bem bacana. o lado B abre com Hard Loving Woman, provavelmente uma referência à faixa Hard Loving Man, mas eu não acho tão boa assim. Depois vem The Spanish Archer, que é legal também, e com elementos medievais, mais uma vez, do Rainbow. Depois vem Strange Ways, que é uma música meio psicodélica, talvez a mais psicodélica da banda. E esse Strange Ways, eu fico pensando se é literalmente Caminhos Estranhos ou tá fazendo referência a uma prisão que tem na Inglaterra chamada Strange Ways. E eu fico com essa dúvida porque os Smiths, a banda Smiths, tem um disco lá chamado Stranger Ways Here It Comes. E a primeira vez que eu ouvi, eu pensei que o título era literalmente esse, porque o disco da banda é o mais diferente de todos. Só que depois eu descobri que Stranger Ways é uma prisão, que era como se eles estivessem indicando que eles estavam indo para a prisão. Bacana. E curiosamente, o House of Blue Light e o Stranger Ways Here It Comes foram lançados no mesmo ano. Depois o álbum... Depois, encerrando o disco, tem uma música... depois vem Mitzi Dupree, que é uma faixa legal. Encerrando o disco temos Dead or Alive. Essa que parece muito as músicas da carreira solo do Gillan. Verdade. Se você pegar o timbre do teclado, parece aqueles trampos lá, porque aquele guitarrista do Iron Maiden, o Yannick Gears, tocava naquela banda, tocou junto com o Ian Gillan e tocava no White Spirit, antes dele ir para a banda do Gillan. Então, o timbre do teclado é muito parecido. Sim. E uma coisa que eu estava pensando em relação a esse disco, a minha opinião, as minhas opiniões a respeito do Perfect Strangers mudariam muito se o Perfect Strangers tirasse várias músicas que tem ali e botasse algumas que tem nesse disco, que tem no House of Blue Light. Seria um disco muito melhor. Você tá fazendo aquela velha mescla para ver se dois trabalhos salvam um, né? É verdade. Mas eu acho que o House of Blue Light se sustenta. É um bom disco, cara. Ontem eu tava escutando ele pra gente fazer esse programa e eu falei, cara, não é tão ruim assim. É muito disco bacana. bom. É muito bom. E podemos ir para o próximo, para o último de hoje? Sim. Esse eu tenho. Que é o... Poxa, eu não tenho nenhum... Olha, como é que eu falo que eu sou fã do Come Taste the Band e do Burn e eu não tenho nenhum dos dois? É verdade. Que é o ao vivo Nobody is... Deixa eu tirar da capa pra ver melhor. Nobody's Perfect. Eu gosto muito desse disco. Eu gosto muito desse disco. Tu gosta? Sim, gosto. O tracklist é muito bacana. É um registro ao vivo muito fidedigno e muito bem gravado da banda daquela época. Sim, e é como se fosse o Made in Japan dos anos 80. Eu só não gosto de uma coisa, na hora que o Blackmore faz os solos, o Ian Gillan fica imitando também com a boca. É verdade. Eu acho que isso foi que irritou o Blackmore, velho. Provavelmente. Eu só não gosto disso, mas o resto... Isso ele tinha que fazer só no Strange Kind of Woman, não no resto. E eu gosto muito desse disco, que eu me surpreendi bastante quando eu vi ele pela primeira vez. Eu achei que não ia gostar tanto, mas eu gosto bastante. É um registro da época, mostra como a banda tava. Tem um tracklist muito semelhante ao Made in Japan, abre com Highway Star, enfim. Mas a minha crítica, que é o que mais me incomoda, é que quando acaba uma música tem um fade out, depois vai pra próxima. Não tinha que ter isso, tinha que ter a continuidade, sabe? De tu ouvir a plateia. Sim. Isso me incomoda muito. O cara dá um arco de continuidade. Mesmo que as faixas elas fossem capturadas em lugares diferentes, sim, mas assim, o cara dá a mixagem de manter o estádio assim, exato. Aí continuar. Exatamente. Aí já tem um show... Não dá uma queda brusca, né? Exato. Isso tu comentou, Adi, mesmo que sejam lugares diferentes, eu tenho um vinil do The Who, do Live at Isle of Wight, que foi tudo gravado na Ilha de Wight. Só que tem esses fade-outs entre as músicas, eu fico muito brabo. Porque não precisa, sabe? Tu tá ali, sabe que é ali, não precisa fazer esse corte.
e acaba... Tanto que é um vinil que eu ouvi poucas vezes porque tu perde um pouco aquela sensação do show, sabe? Uhum. E... Mas eu gosto muito do tracklist, é bem ali dos anos 80, tem um som dos anos 80 mesmo, mas tem duas coisas que eu gosto muito, que eu até te comentei na parte um, é a versão de Space Truck, que o Ian Gillan tem uma hora que parece o Mickey Mouse cantando. E tem uma foto aqui no encarte, que é a única foto que tu vai encontrar do Rich Blackmore sorrindo. Não sei se dá pra ver. Acho que é aqui, ó. Aqui, ó. Não sei se dá pra ver direito. Ele tá sorrindo ali. É a única foto que vai encontrar dele sorrindo na internet. Tô brincando, deve ter uma rara ali. Deve ter umas 2 ou 3. Deve ter umas 2 ou 3. Mas. Não, mas no clipe de Perfect Stranger ele dá um sorrisinho também. Mas é um sorriso muito feio, porque ele não tá acostumado a sorrir. É. Sim. Mas. Mas é muito divertido. É um show muito divertido. E hoje, então, nós paramos por aqui. E se eu não me engano, acho que depois do Nobody's Perfect, qual foi o próximo disco que o Purple lançou? Alô? Alô, alô? Oi. Acho que eu caí aqui. Ah, só. Não, eu ia te perguntar. Nós paramos por aqui, mas qual foi o próximo disco que o Purple lançou? Foi o Slaves and Masters, né? Foi o Slaves on Master ou o The Battle? Ah, não, tá certo. Foi o Slaves the Master. Isso. Porque aí trouxeram o John Lee Turner. Ele estava cotado para gravar o The Battle Race On. Só que o Gillan voltou para fazer o disco. Exato. Onde o Blackmore fala que ele sabotou Enya. Ele cagou a minha música. Enfim, Que eu então adoro aquela música. eu Mesmo com o também. Gillan cantando, eu gosto daquela música. Eu também. Então hoje nós paramos por aqui, né? O Deep Purple é uma banda de brigas. Então na parte 3, que eu não sei quando a gente vai fazer, mas vamos fazer a parte 3. Como também eu tô devendo a parte 3 do Sabá, mas a gente vai fazer do Sabá e a do Deep Purple. E na próxima parte a gente segue a partir do Slaves and Masters, que é um disco que eu gosto bastante. A gente não gosta, mas eu curto. Eu curto esse pop, rock, fraco, brega, Oitentista. Brega oitentista, que é oitentista. muito brega. Eu sei, King of Dreams é uma música muito brega, mas eu gosto dela. Também gosto de Kings of Dreams. Enfim, vamos encerrando por aqui. Muito obrigado pela tua participação, foi muito divertido, me diverti bastante hoje. Sempre. É muito engraçado compartilhar essas histórias. É Sim. bacana demais. A gente faz isso aqui com muito amor, muito carinho, muita dedicação. Sim. E é bom também porque a gente acaba revisitando vários discos que a gente também faz tempo que não escuta, né? Sim. Igual o The House of. Como é que é? O The House of Blue Of Blue Light. Light, isso. Fazia tempo que eu não escutava esse disco. Fazia muito Exato. tempo. E é o tipo disso que a gente não iria ouvir se fosse. O que eu quero ouvir de Deep Purple? Rock, Burn ou Stormbringer, sabe? É. Tanto que eu te falei, tanto que eu te falei, pô, eu escutei, foi quando, o Machine Head eu escutei semana passada, É verdade. o Burn eu escutei um dia desses, Sim, assim, é muito, muito comum. muito O, comum. a- o, o Come Taste the Band também é um disco que eu acho que é muito raro eu passar um mês sem escutar esse disco. É verdade. É um disco que eu ouço com frequência porque ele é diferente, que eu ouvi tanto os outros que é bom ter É, esses outros. Mas enfim, então, voltamos em breve. com certeza.